Fala pessoal, tudo bem? Questão de número 29. Vamos lá, gabaritar mais uma para conta. Então ele disse aqui, ó, que se frase começa com se, você já sabe que é frase condicional, né? Se a Maria vai pro cinema, então, né, estaria implícito aqui na vírgula, então Pedro ou Paulo vão pro cinema. Então notem que você tem, além da condicional, no meio da condicional tem o outro conectivo que é o ou. Por isso a gente vai separar, né, aquela parte entre parênteses. Aqui ó, ficou assim, ó. Se a Maria vai pro cinema, então Pedro ou Paulo vão pro cinema. Por que que essa parte aqui ficou em parênteses, pessoal? Por quê? Porque eu tenho aqui dentro a presença do conectivo ou. Por isso que eu estou separando essa operação em parênteses. Mas a frase toda, ela é uma condicional, né? É se. Se a Maria foi pro cinema, então Pedro ou Paulo foi. Depois, se Paulo foi pro cinema, então Teresa e Joana vão. Por que que essa parte ficou em parênteses, pessoal? Porque eu tenho aqui a presença do conectivo e. Teresa e Joana vão pro cinema. Depois a última. Se o Pedro vai pro cinema, então Teresa e Ana vão. Por que que eu deixei isso aqui em parênteses? Porque tem o e aqui, tá? Então eu acho que já está agora entendido esse uso de parênteses, né, pessoal? E ainda termina lá embaixo, né, para analisar quando a Teresa não vai para o cinema. Bom, tudo tem que ser verdade. Vamos fazer essas operações aí, gente. Será que você dá conta? Então me ajuda aqui. Teresa não vai para o cinema, verdade. Então aqui dentro do parênteses, ó, só a Teresa. Teresa, ela vai para o cinema? Não, né? Falso aqui. Que eu sei lá embaixo, ó, que a Teresa não vai pro cinema. Aqui tá falando que a Teresa vai, então tá falso aqui. A Ana, não sei nada da Ana aqui. Mas olha só, gente. Pergunto. Interrogação aqui por enquanto. Regra do E, opera aqui dentro. Qual é a regra do E? Parênteses com E. Só não daria verdade só se as duas partes não fossem verdades, né? A regra do E. E já não tem uma parte aqui que é falsa, gente? Então, falso. E qualquer coisa que vier vai dar falso. Esse parênteses, de qualquer maneira, ele ficará o resultado dele falso. Mesmo sem saber nada da Ana. Concorda, gente? Deixa eu apagar aqui. Olha só, se aqui fosse verdade, falso e verdade, daria falso. Se aqui na Ana fosse falso, falso e falso daria falso. Percebe? De qualquer maneira fica falso, parênteses. Porque é um E. E o E, ele só dá verdade só se as duas forem. Como já tinha uma parte falsa, já era. Já matou a regra, já ficou falso. E a Ana, aqui que eu vou pôr? Uma interrogaçãozinha. Nada sei da Ana. Pode ter ido ou não pro cinema. Mas agora vamos analisar a frase toda. Não é condicional. Se depois da seta ficou falso, o parênteses todo não ficou falso, então antes da seta tem que ser falso, né? Para não fazer vera-ficha. De novo, parte lá de baixo. Eu sei que a Teresa não foi pro cinema. Aqui no parênteses aqui, só a Teresa. Teresa foi pro cinema, falso. A Joana foi pro cinema, eu não sei. Pode ter ido ou não. Mas qual é a regra do E? Só daria verdade se as duas fossem verdades. Como já tem uma falsa, que é a parte da Teresa, o resultado já vai ser falso de qualquer maneira. E aí condicional, depois da seta falso, antes da seta falso. Agora pega aqui, Pedro vai pro cinema, é falso, né? Aqui. Paulo vai pro cinema, é falso. E a operação com ou falso vai ficar falso, parênteses. E se depois da seta ficou falso, antes da seta tem que ficar falso. Tá aí a análise, gente. Observem que sobre a Ana e sobre a Joana, nada eu posso dizer. Pode ser que ela foi ou não pro cinema, e aqui também pode ser que a Joana foi ou não pro cinema. Não sei. Não dá para definir se é V ou F. É uma indeterminação lógica. Vamos analisar as respostas. Gente, Ana não foi pro cinema? Não sei. B de bola. Paulo foi pro cinema? É falso. Pedro foi pro cinema? É falso também. Maria não foi. Opa, olha aqui em cima. Não é falso que ela foi pro cinema? Ou F. Se é falso que ela foi, raciocínio contrário. Se é falso que foi, o que é verdade?
que não foi ao cinema. Então essa frase verdadeira. E a Joana, não foi Joana, não sabemos. Então a letra A e a letra E são indeterminações. A, B e a C são falsas mesmo. A única aí que a gente tem certeza de ser verdadeira é a letra D de dado, que é o gabarito. Muito boa questão também. Quer dizer, todas essas dessa lista de hoje aí foram boas, né, gente? Então, resposta da questão 29, letra D.